Meus irmãos, nós vamos meditar hoje no Evangelho de Marcos, continuar nossa série em Marcos, capítulo 5, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Esse texto, quando a gente lê, é um texto que parece que você tirou daquelas histórias de terror, né? Uma história que assombra a princípio, mas é um texto que termina de uma forma tremenda, que fala de uma grande libertação. E de que forma que nós vamos trabalhar aqui a nossa mensagem? A gente vai ler aqui alguns versículos, fazer alguns comentários e tirar algumas aplicações para a nossa vida, isso de uma forma breve. Então, de escravo de Satanás para o missionário de Jesus Cristo. Na semana passada, meus irmãos, nós trabalhamos o texto anterior, que é Jesus acalma uma tempestade, e nós falamos que vencendo tempestades pela fé em Jesus. Então, houve um momento, Jesus estava ali em Cafarnaum, e ali ele estava realizando muitos milagres, pregando o Evangelho, muita gente estava seguindo ele, e é óbvio que, infelizmente, muitas dessas pessoas, apesar de verem os milagres de Jesus, de verem Jesus ali ensinando a eles face a face, infelizmente muitas dessas pessoas preferiram ficar com o seu coração endurecido e não creram de fato em Jesus. Mas então houve um momento que Jesus ele fala para os seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. O que era o outro lado do lago? Nós falamos na semana passada. O mar ali da Galileia, eles estavam em Cafarnaum, então havia uma cidade do outro lado do lago, chamada Gadara, aproximadamente 9,3 quilômetros para chegar ali de barquinho à vela até ali. E por que Jesus queria fazer isso, atravessar? Porque ele queria alcançar uma única pessoa, porque do outro lado do mar havia um homem numa cidade chamada Gadara, que este homem estava ali precisando de libertação, este homem estava precisando receber uma vida nova, e por causa deste homem, Jesus ele atravessa o mar para ir alcançar uma única vida, porque Deus ele olha para nós, meus queridos, não como uma multidão, Deus olha para nós como seres individuais, como pessoas individuais que Ele ama. E se Jesus, meu querido, tivesse que largar, deixar a sua glória para vir morrer por causa de você apenas, Ele faria isso. Porque o Senhor ele olha para nós como seres individuais, como seres humanos dignos, que merecem respeito, seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus. E nós vimos que no decorrer daquela viagem ali de barco, aconteceu uma grande tempestade, de alguma forma querendo impedir Jesus e os discípulos de chegarem do outro lado, para que aquele homem fosse liberto e alcançado. Jesus então, ele repreende ali o mar, e para a glória dele, pela fé nele, os discípulos então eles chegam ali agora na cidade de Gadara. Nós vimos, meus irmãos, que essa tempestade são as dificuldades. O que estava por trás daquela tempestade ali eram hostes, era o próprio Satanás, eram os próprios demônios que de alguma forma estavam por trás ali daquela tempestade, querendo impedir Jesus de chegar ali em Gadara para que aquele homem fosse liberto. Por que eu digo, eram forças espirituais do mal? Porque a mesma palavra que Jesus usa para expulsar os demônios, agora ele usa para repreender aquela tempestade, dizendo: fique quieto, cala-se. E quando o Senhor fala, fique quieto, cala-se, aí tem que calar mesmo, tem que se submeter a Ele. E aí nós vemos, meus irmãos, que não há absolutamente nada, não há nenhuma força, seja da natureza, seja que força que for, que é maior do que Jesus. E nós temos que confiar nele, nós temos que nos submeter a Ele e ter fé nele, fé e confiança em Jesus. Agora voltando para o texto aqui, versículo 1. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa ou Gadara, no lado leste do lago da Galileia. É interessante, meus irmãos, que este lugar que Jesus foi, chamado Gerasa ou Gadara, é um lugar onde as pessoas não conheciam a palavra de Deus. Não era uma terra de judeus, não era uma terra de pessoas que tinham aliança com Deus. Era uma terra
opressão, era uma terra que carecia da graça de Deus, e havia ali um homem com a sua alma completamente corrompida, mas não só com a sua alma, mas com o seu corpo, com a sua dignidade completamente corrompida. E Jesus então vai para aquela região para salvar uma pessoa, para alcançar uma pessoa, e não salvar apenas a alma daquele homem, mas salvar aquele homem como um todo. Meus irmãos, uma frase que eu já citei para vocês, que diz assim: todo coração com Cristo é um missionário, e todo coração sem Cristo é um campo missionário. Deus nos chama, meus queridos, a sermos instrumentos nas mãos dele, porque há muitas vidas que ainda não conhecem esse Jesus, há muitas vidas que precisam ser alcançadas por esse Jesus de forma integral. E se Deus quiser usar você para que uma pessoa seja alcançada, meu querido, coloque-se nas mãos do Senhor, coloque-se à disposição do Senhor, para que Ele use a tua vida como missionário, para que nem que seja uma pessoa seja alcançada por Deus. E aí eu vejo nesse texto, meu querido, que não há sacrifício grande demais que a gente possa fazer para que uma pessoa seja alcançada por Jesus, por essa graça dele. Jesus então ele sai ali de uma região onde aparentemente ele tinha prestígio, e ele vai agora para uma região que ninguém conhecia ele, mas para salvar uma vida, para alcançar uma vida, porque para ele a vida tem importância, porque para ele olha o ser humano integralmente, ele olha o ser humano, individualmente, meu querido. Você já parou para pensar que Jesus ele veio por sua causa, meu querido? Ele veio por sua causa, ele veio e morreu na cruz por sua causa, porque ele te ama. Amém. Talvez, meu querido, você conhece algumas gadaras na sua vida, talvez haja uma gadara ali dentro da sua casa, da sua família, no seu ambiente de trabalho, pessoas que não conhecem o Evangelho e que Deus quer usar você, meu querido, como missionário, com os conhecimentos que Deus te deu, para que você seja um instrumento para que essas pessoas sejam alcançadas por Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu lembro de uma mãe que certa vez veio lá dos Estados Unidos, comprou uma passagem, e ela veio dos Estados Unidos aqui para a região da Cracolândia, para querer achar o filho dela que veio parar aqui em São Paulo, na Cracolândia. E quando eu olho para esse texto, vejo o amor de uma mãe que é capaz de fazer isso, de sair ali do seu conforto, de comprar uma passagem e vir aqui para São Paulo, para querer ir em encontro e buscar o seu filho que estava ali perdido. É isso que Deus fez por nós, meus queridos. É isso que Jesus fez por nós. Então você é uma pessoa preciosa para o Senhor. Você é uma pessoa que o Senhor ama, e o Senhor quer que a gente também ame outras pessoas, para que outras pessoas também tenham esse privilégio de receber essa graça que você recebeu um dia para a glória do Senhor. Versículo 2: assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem dominado por um espírito mau. Interessante que quando Jesus ele chega ali, ele não pega uma pessoa prontinha para receber o Evangelho. Não! Ele chega ali e ele vê um homem numa situação de miséria. Ele vê uma pessoa praticamente no fundo do poço. Ele não vê ali, ele não vai atrás de pessoas prontas. Ele chega ali e estava um homem completamente dominado por um espírito mau. E o que é um espírito mau? A Bíblia chama espíritos maus também de demônios. A Bíblia não nega que há uma realidade espiritual, meus irmãos. A Bíblia não nega que há uma realidade maligna espiritualmente. As Escrituras não negam isso. E qual que é o objetivo dos demônios? Primeiro, o objetivo dos demônios é fazer oposição ao povo de Deus. Então sempre quando você vê o povo de Deus sendo oprimido, pessoas fazendo oposição ao povo de Deus, ali está a ação de Satanás. Qual que é o objetivo dos demônios? Cegar as pessoas para que elas não entendam o Evangelho, para que elas não se entreguem a Jesus e não consigam compreender a mensagem do Evangelho e ficarem com seus corações endurecidos. Qual
veja, eu esqueci agora o número da revista. Sobre você acredita em Deus, você acredita na existência de Satanás, dos demônios? E nessa pesquisa chegou à conclusão que 19% dos evangélicos disseram que não acreditam nisso. 19% das pessoas que se fizeram evangélicas disseram que nós não acreditamos na existência de Satanás e dos seus demônios. Gente, sabe o que significa isso? Incredulidade. Incredulidade, falta de confiança na palavra de Deus, dúvida com relação àquilo que a palavra de Deus revela para nós. E não é à toa, meus queridos, que nós vemos tantas igrejas fechando. Por quê? Porque as pessoas desprezam essa realidade espiritual, desprezam essa realidade de que Satanás vem fazer oposição contra o povo de Deus e querer destruir o povo de Deus, e não automaticamente a igreja, desprezando isso, a igreja se enfraquece porque a igreja não ora, porque a igreja não batalha, porque a igreja não luta em oração. O texto diz que esse homem ele estava dominado. O inimigo estava realmente operando na vida dele. O inimigo tirou daquele homem a capacidade dele raciocinar, tirou daquele homem a capacidade de ele agir. O Satanás estava destruindo a vida daquele homem. Meus irmãos, as Escrituras Sagradas dizem para nós, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, e aqui Pedro está falando para discípulos, Pedro está falando para uma igreja: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem ele possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Amém. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem ele possa devorar. Resiste-lhe, permanecendo firmes na fé. De forma que você vai permanecer firme na fé, meu querido, aqui na palavra de Deus, meditando nas Escrituras, meditando na palavra de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti e ele fugirá de vós. Em nome de Jesus, porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Você sabe por que talvez o inimigo dominou a vida daquele homem? Porque Gadara era um lugar de muita ódio. Gadara era um lugar de falta de perdão. O Império Romano dominava ali aquela região e oprimia as pessoas. As pessoas que viviam ali naquela região viviam uma vida oprimida. E essa opressão, essa vida difícil, fazia com que muitas pessoas criassem uma falta de perdão no coração delas. E a falta de perdão, meu querido, ela vai gerando amargura dentro de nós. E a amargura, ela vai envenenando a nossa vida. A amargura, ela vai gerando ódio dentro de nós. E quando a gente permite que essas coisas aconteçam dentro de nós, Satanás ele vem querer se aproveitar dessa situação. E foi isso que ele fez na vida daquele homem, querendo destruir, aproveitando uma situação de uma pessoa amargurada, de uma pessoa que não conseguia liberar perdão, e se aproveitou da vida daquela pessoa para destruir a vida daquela pessoa. O texto diz que ele vivia no cemitério, onde estava morando, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Quando eu olho para esse texto, meus queridos, não pensem em vocês que nós estávamos numa situação diferente deste homem. Não pensem em vocês que antes do nosso encontro com Cristo estávamos numa situação diferente deste homem. Olha o que diz Paulo na sua carta aos Efésios: vocês, está falando para a igreja, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões.
pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que há de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Gente, nós estávamos numa situação parecida com este homem, mas o Senhor, Ele veio e nos resgatou, porque Ele tem misericórdia de nós, porque Ele tem compaixão de nós, e porque um dia Ele veio ao seu encontro e colocou fé no seu coração. Não pensem em vocês que o inimigo ele está atuando somente em pessoas que estão na situação desse homem aqui, rasgando tudo, saindo do mundo. Não. As Escrituras dizem que Satanás certa vez entrou na vida de Judas, e Judas não teve a sobriedade, e Judas traiu Jesus, Judas deu um beijo em Jesus. Portanto, as Escrituras continuam nos dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Fugirá de vós. Resista, meu irmão, resista, meu querido, resista firme na fé com Jesus. Amém. Não abra mão da sua fidelidade, do seu amor por Jesus, por nada, porque enquanto você estiver firmado com Jesus, nenhum mal pode tocar na sua vida. Amém. Se você estiver aliançado e firmado com Jesus. Amém. Vou terminar aqui. Estão aqui comigo? Amém. Versículo 6. Não vai dar para a gente trabalhar versículo por versículo aqui, meus irmãos, senão a gente fica aqui 2 horas. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Talvez vocês tenham aí a versão do Almeida, que diz que ele correu e caiu aos pés de Jesus e o adorou. Adorou Jesus. Meus irmãos, isso aqui é um alerta para todos nós. Primeiro, porque os demônios, você deixa bem claro, eles sabiam quem era Jesus. Eles chamam Jesus de Filho do Deus Altíssimo. Então eles sabem quem é Jesus. E olha o alerta para a nossa vida, que muitas das vezes nós podemos estar na igreja há muitos e muitos anos e ainda não sabemos quem é Jesus. Não sabemos quem é Jesus. Segundo, diz que ele adorou, se prostrou diante de Jesus. Meus irmãos, Jesus não quer adoração de demônios. Jesus, ele quer a adoração de um povo lavado e redimido pelo sangue dele. Ele quer a sua adoração, meus queridos. Então, meus irmãos, qual que é a nossa intenção ao entrar aqui? É adorar Jesus, se ajoelhar diante dele e prestar a ele a nossa adoração no melhor culto da nossa vida. Ele não quer adoração de espíritos malignos, que é uma adoração falsa, uma adoração fingida, mas ele quer uma adoração verdadeira. Então, meu querido, todas as vezes que você entra aqui com um espírito de adoração, um espírito de reverência, de graça diante do Senhor, e que o Senhor se agrade da nossa adoração, porque é isso que o Senhor quer para a nossa vida. Tiago, na carta dele, ele fala assim: crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. O Senhor, meus queridos, Ele não quer uma fé teórica, é uma fé prática. Não basta apenas você saber que Jesus é o Filho de Deus, mas a necessidade de você fazer uma entrega completa a Ele, é entregar tudo da sua vida a Ele. É isso que o Senhor quer, porque o que passar disso é uma fé apenas teórica, é uma fé que os demônios eles creem, e diz o texto que muitas vezes parece que dá a entender que eles têm às vezes até mais temor do que nós, porque eles creem e eles estremecem na presença de Deus, porque eles sabem quem Deus é. Que a nossa fé no Senhor, meus irmãos, não seja uma fé teórica,
uma fé racionalista, mas que seja uma fé prática, uma entrega completa a Jesus, e a gente treme na presença do Senhor, não porque a gente tem medo dele, mas por causa da graça dele que nos invade e nos cura e nos liberta e nos dá uma vida nova. Então a fé em Jesus, meu querido, é uma fé prática, é uma fé prática. Os demônios sabem quem é Jesus. E você? Você sabe quem é Jesus? Como tem sido a sua adoração ao Senhor? Como tem sido a sua vida com o Senhor? É apenas uma fé teórica? É uma fé prática no qual você tomou a decisão de entregar toda a tua vida para Cristo e confiar tudo da sua vida a Ele? Versículo 9, Jesus perguntou: como você se chama? Ele respondeu: meu nome é multidão, porque somos muitos. Na versão do Almeida, que vocês acho que a maioria de vocês tem, usa o termo legião, não é isso? Legião. Gente, o que é uma legião? Uma legião é um termo que os soldados, que o exército romano utilizava. Uma legião era composta por 6.000 soldados romanos. 6.000 soldados romanos. Uma legião, esse exército romano, era o exército mais temível de Roma. Quando uma determinada cidade ficava sabendo o seguinte: olha, a legião do exército romano vai vir invadir aqui, o pessoal tremia na base, gente. O pessoal entrava em desespero, porque eram os soldados mais preparados, eram os soldados mais fortes, e quando eles chegavam, eles destruíam tudo, eles acabavam com tudo, eles oprimiam a vida das pessoas, eles não tinham dó e nem piedade nenhuma da vida dessas pessoas. Quando a gente olha para o texto, a gente vê que era exatamente isso que aquela legião que estava de espíritos malignos estava fazendo na vida daquele homem. Destruindo não só a vida daquele homem, mas destruindo toda a vida daquela cidade, toda a vida daquela região que estava ali, no qual aquele homem morava. Eu pergunto para vocês, meus queridos, o que será que está por trás do nosso país? O que será que está por trás de tanta violência aqui neste país? O que será que está por trás de tanta corrupção aqui neste país? De tanta falta de amor, tanta falta de paciência das pessoas. Hoje qualquer coisa as pessoas já querem explodir. O que está por trás de tanto sincretismo religioso? Paulo, na carta aos Efésios, ele fala: porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E na carta, no livro das Crônicas diz: se o meu povo quem que é? Vocês que estão aqui, meus queridos, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu querido, como que Deus vai mudar a história do nosso país quando nós orarmos, quando nós reconhecermos que Jesus é maior e que não há força nenhuma maior do que Ele e que Ele tem toda a autoridade, meu querido? Vamos nos unir e orar pelo nosso país, que eu creio pelo poder da oração, meus amigos. Deus vai mudar esse país para a glória. Deus vai mudar este país para a glória. Versículo 12. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande para aqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou os espíritos saírem do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Por que isso aconteceu? Porque Jesus ordenou que aquela legião saísse. Jesus só disse uma palavra: sai dele, sai. Uma palavra do Senhor, meus irmãos, já é o suficiente. O Senhor, Ele tem autoridade sobre tudo. E por que Jesus permitiu que aqueles demônios fossem para os porcos? Primeiro, porque os porcos eram considerados animais impuros pelos judeus. E os moradores ali naquela cidade, naquela região, eles tinham o comércio de porcos. O porcos era o meio de subsistência deles. Então tinha muitos empresários ali em Gadara que humilhavam as pessoas, que oprimiam as pessoas, que tornavam a vida das pessoas difíceis por causa deste empreendimento
porcos, eles eram utilizados ali para serem sacrificados para a adoração de falsos deuses. Mas tem outras coisas também. Por que Jesus permitiu? Você sabia o símbolo da legião romana? Qual que era? O símbolo que ficava no escudo deles. Era um javali. O que é um javali? É uma espécie de um porco. Um porco selvagem. Então, quando Jesus ele autoriza ali para que aqueles demônios vão para aqueles porcos, primeiro Jesus está querendo trazer uma grande lição para aquele povo ali. Olha, a vida humana vale muito mais do que qualquer empreendimento de vocês. Vocês são tão maus, vocês estão tão dominados por essa maldade que está aqui nessa região, que vocês valorizam muito mais porcos do que seres humanos. Então, por que vocês valorizam muito mais coisas materiais do que seres humanos? Então eu vou provar para vocês que a vida, ela vale muito mais. Vale muito mais. Segundo, Jesus ele autorizou, porque aqueles porcos representavam todo aquele exército romano. O que diz o livro de Êxodo, meus queridos, quando o povo de Israel estava fugindo de Faraó? Que eles o quê? Atravessaram o Mar Vermelho e depois o exército de Faraó morreu o quê? Afogado. Jesus aqui está querendo deixar uma mensagem profética, dizendo o seguinte: assim como o exército de Faraó se afogou ali no Mar Vermelho, essa legião romana que está aqui vai se afogar também e vai ser destruída pelo meu poder, para a glória de Deus. E com isso ele quer mostrar, meus queridos, que ele tem autoridade sobre tudo, que não há nada que esteja maior do que ele, que esteja debaixo da sua autoridade. Roma perseguiu muito a igreja, meus queridos, muito. E eu pergunto para vocês, onde que está Roma hoje? Onde que está o exército de Roma hoje? Acabou. Não existe mais. E onde está a igreja de Jesus? Amém. Firme e forte. Porque a palavra de Jesus ela se cumpriu. Não há nenhuma força, não há nenhuma autoridade maior do que Jesus. Versículo 15, estou encerrando aqui. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Quando eu olho para esse texto e vejo essa libertação que Deus fez na vida daquele homem, me veio aqui outro texto. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Meus queridos, quando Jesus transformou a vida daquele homem, ele mostra que ele tem toda a autoridade e ele mostra que não há vida irrecuperável para Deus. Não há pessoa que, por pior situação que ela esteja, que o Senhor não possa transformar, que o Senhor não possa quebrantar e que o Senhor não possa fazer dessa vida uma vida nova, porque para Deus nada é impossível. Então eu não sei se você conhece pessoas que, humanamente falando, são pessoas difíceis, mas ore por essa pessoa, porque para Deus não é impossível. Meu querido, eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como estão as áreas da sua vida, mas uma coisa eu sei, que Jesus, que transformou a vida deste homem, ele pode mudar tudo na sua vida, se você confiar e crer nele para nós, porque isso é o Evangelho. Começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Aqueles homens, eles preferiam os porcos. Eles ficaram tristes porque perderam o empreendimento deles, porque se alegraram com a libertação daquele homem. E eles pediram para Jesus, com insistência: saia da nossa terra. Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Será que não temos pedido que Jesus faça isso? Jesus, até aqui o Senhor pode ir. A partir daqui, aqui eu permito, aqui não. Quantas vezes, diante do convite do Evangelho que o Senhor tem nos feito, a gente tem preferido que Jesus saia, de permitir que Ele venha transformar a nossa vida e fazer algo novo na nossa vida agora. Eles se achavam ricos, eles se achavam poderosos, eles se achavam tão bem que praticamente eles pediram para que Jesus saísse. E Jesus olha para essa igreja e diz: vocês dizem que vocês são ricos, que vocês têm
pessoas nuas, vocês são pessoas sem esperança. E eis que estou à porta e bato, e se vocês ouvirem a minha voz, eu vou entrar e vou fazer companhia a vocês e vocês a mim. Jesus quer estar aqui no nosso meio, meus irmãos. Ele quer uma igreja dependente dele, uma igreja que dependa dele, uma igreja que tenha comunhão com ele, e uma igreja que reconhece que não pode fazer nada se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver na nossa vida. Eu encerro aqui versículo 18, quando ele estava entrando no barco. O homem que foi curado pediu com insistência que Jesus deixasse: Senhor, deixe-me ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como foi bom com você. Então ele foi embora e contava nas regiões das cidades o que Jesus tinha feito por eles. E todos ficaram admirados. Meus irmãos, qual que é a conclusão aqui desse texto? De um homem que vive uma vida de escravidão, agora se tornou o que? Um missionário de Jesus. Um missionário. Porque é isso que o Senhor faz na nossa vida. Ele transforma tudo. Ele muda tudo quando nós cremos quem Ele é e nos entregamos a Ele. E sabe por que o Senhor faz isso? Porque o Senhor é gracioso, porque o Senhor Ele tem compaixão, porque o Senhor é misericordioso conosco. Então, meus irmãos, que o Senhor faça de cada um de nós aqui missionários para a glória dEle, instrumentos para proclamar a palavra dEle. E Jesus diz: primeiro vá para a sua casa, conte ali para os seus parentes, conte ali para as pessoas que te conhecem o que Deus fez por você. E é isso que Deus pede para que a gente faça, meus irmãos. O que é evangelizar? É você falar o que Deus fez por você. O que Deus fez por você, meu querido? O que Deus fez por você? Conte. Não guarde isso para você. Deus, o Senhor fez muitas coisas por vocês. Muitas coisas. Então vá e conte para todos, sem exceção, o que Deus fez por você. Conte o que Deus fez por você. Eu fico muito feliz, porque o Senhor tem feito grandes coisas aqui na vida da nossa igreja. E louvo a Deus que tem uma irmã que passou por um momento muito difícil na vida dela, e hoje, liberta, com uma vida nova por Jesus, ela tem contado o que Jesus tem feito na vida dela. Eu louvo a Deus porque ela tem sido uma das pessoas que mais tem trazido visitantes aqui nessa igreja. Porque é isso, meus irmãos, contar. Gente, eu quero que vocês saibam o que Jesus fez na minha vida.